Oi pessoal, aqui hoje para contar mais um ato do Espírito Santo para a série Atos 29. Então, eu estou contando, como eu sempre falo, né, o que o Espírito Santo fez, mas também como ele fez, para que com a minha experiência possa servir de algum modo para alguém que esteja aprendendo os conflitos que nós, seres humanos, temos. Eu tenho certeza que vocês não têm tantos quanto eu, mas o Espírito Santo tem sido paciente comigo, tem me ensinado, eu tenho, né, porque nós precisamos aprender à luz da palavra de Deus, como Jesus é. Nós vimos ele operando, vimos ele fazendo as coisas, mas na prática o Espírito Santo precisa nos ensinar muitas coisas, né? Então, todos conhecem a parte na palavra de Deus onde Jesus cura um paralítico. E depois que ele curou o paralítico, é aquele que entra na casa de Pedro, né? Esse ministério, o meu ministério, onde eu comecei com alguns amigos, chama-se a Casa de Pedro. E essa casa provavelmente era de Pedro, onde eles fazem um buraco no teto e uma pessoa é colocada ali. Jesus curou instantaneamente essa pessoa. Então, quando os fariseus questionaram, enfim, Jesus disse: o que é mais fácil? Dizer: levanta e anda, os teus pecados estão perdoados, porque para ele é a mesma coisa, né? Então eu quero mostrar para vocês, né? Quero contar para vocês um conflito que nós temos quando nós vamos orar por alguém por cura. Nós temos um conflito assim de achar que a pessoa tem que mudar primeiro, porque o nosso conflito é tipo validar uma pessoa que está digamos assim, num erro. Então a gente se curar ela, se orar por cura, né, sem primeiro ela ter uma mudança. Isso aconteceu comigo. Eu fui orar um dia por uma pessoa, e aí quando eu recebi o pedido de oração dela, estava escrito que ela queria ser curada da coluna, e muitas dores na coluna, né? E daí quando essa mulher entrou na sala, eu percebi que ela estava usando um salto, acho que chama-se Luiz XV, é um salto assim desse tamanho, né? E pela maneira assim como ela estava vestida, né, já logo deu para eu conectei com alguma coisa assim bem negativa. E muito bem vestida, chique no último, mas com aquele espírito assim, aquela maneira, né, sensual demais da conta. E eu olhei assim, olhei para o salto, olhei para o pedido, ela falou: é isso mesmo, eu tenho problema na coluna, né? Essa mulher, ela assim, até lembrei disso hoje, porque ela era de um daqueles países do bloco da Rússia, países muito pobres, né? E ela disse: eu tô com esse salto porque não sei se você conhece o fulano de tal. E nesse momento ela estava se referindo ao governador da Bavária. Eu disse: não conheço. Pois então, é nesses meios que eu me movimento. Eu vendo produtos de beleza e eu preciso ir nesses eventos e tal para me penetrar nesses meios e vender bem meus produtos. Eu disse: ah, sim. E Jesus vai me curar, ela disse. Ela era realmente cheia de fé. Vai me curar porque esse salto faz parte da minha profissão e as minhas costas doem demais. Daí, na hora veio esse pensamento que eu estou falando, né? Ela não vai ser curada, imagina, com toda essa maneira, né? Aí eu tinha pensado nisso, né? Mas o Senhor falou para mim, aliás, desculpa, o Senhor, né, nesse momento é um outro testemunho que eu vou contar. Eu disse para ela: tá bem, vamos orar por você, mas eu estou dizendo para vocês que eu não esperava que ela fosse curada naquele dia, que daí a gente ia dar uma conversada com ela, né? E no momento que eu toquei a mão nela, a gente ouviu acusticamente, eu ouvi, as duas pessoas que estavam comigo, ouvimos o barulho nos ossos, assim, tac, 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 tac. E abaixou, né? Se abaixou assim realmente, quando chegou a tocar as mãos no chão e se levantou, se movimentou muito alegrona e disse: tô curada, não tenho dor nenhuma mais. Muito obrigada, gente, muito obrigada. E daí eu falei para ela: não, agradeça a nós, foi Jesus, e realmente, né, se dependesse de mim,
ela ia continuar com a coluna dolorida mais um tempo, até mudar em algumas coisas. E daí eu falei, foi Jesus. Ela assim, como é que eu faço para agradecer Ele? Eu falei com as suas palavras, como você agradeceria uma pessoa. Daí ela disse, tá bom. E ela beijou as duas mãos assim, soprou, obrigada Jesus. E aí foi muito lindo. Aí ela falou, perguntou para mim, porque eu estava, né, orando por ela, dirigindo ali aquele momento. Ela perguntou, você acha que ele gostou? Eu disse, eu acho que gostou, foi bem como tu quiseste agradecer, né? Aí ela disse, mas vocês também estão aqui esse horário, né, me esperando para orar por mim, eu gostaria de agradecer. Eu sei o que eu vou fazer com vocês, eu vou trazer um dos meus produtos porque vocês estão muito, as peles de vocês estão muito secas. Olhou para nós três e falou, vocês estão com as peles horríveis, assim, tem que tratar melhor essa pele, eu vou fazer isso para vocês. Eu disse, tá bom. E saindo da sala era um corredor enorme, lá saiu ela, toque, toda feliz, com o saltão dela, né? Vou trabalhar agora, já vou lá para o meu trabalho. Eu disse, tá bom. Enfim, só para contando detalhezinhos para vocês, porque o amor de Deus é lindo. Ela veio uma semana depois, trouxe esse tratamento para nós, nos deu. Eu tenho a latinha guardada assim de recordação dela, né? E fez lá uns negócios na nossa pele e tal. E depois, por causa disso, ela veio outro dia chorando que as filhas tinham ofendido ela muito, dizendo que ela era estranha, que elas tinham vergonha dela. E aí nesse momento a gente pôde abordar o assunto, né? E, enfim, ela chorou bastante e coisa e tal, né? Que ela fazia isso, usava esse meio para poder penetrar nesses meios de pessoas com muito dinheiro. Então ela meio que, né, fazia amizade com algum homem daquele meio ali para ela poder entrar nesses lugares, né? E aí contar para vocês ainda um outro milagre de que Jesus fez por ela, foi que tem um cabeleireiro em Frankfurt, que é um cara muito famoso, eu não vou dizer nomes aqui, mas eu assisti por acaso também, né, Os Acasos de Deus, uma entrevista com ele na televisão. Ele dá 2 enroladas com os dedos nos cabelos das estrelas lá em Hollywood e cobra $5.000 para fazer aqueles coques. Inclusive eles mostraram os cabelos de várias estrelas, cada uma delas com um coque diferente, porque elas vão na entrega do Oscar. Então pagam para ele assim um cachê de 10 mil só para ele arrancar e lá, e cada uma delas paga uma nota preta. E esse cabeleireiro viu os produtos dessa moça, viu ela em algum momento lá, e disse para ela, eu vou ajudar você, você pode colocar no meu salão os seus produtos e eu vou ajudar você. Uma pessoa totalmente sem interesse. Inclusive, eu vi a entrevista dele na televisão e perguntaram o segredo dessas negocinhos dos dedos aí que eu falei para vocês. E ele disse que foi Deus na vida dele. Ele tinha 5 anos de idade quando acabou a guerra na Alemanha. E ele ele tinha 12 anos e ficou cuidando de um irmãozinho de 5. Ficaram os 2 sozinhos no mundo. Ele teve que sair, pedir muitas coisas, comida, ajuda para as pessoas para sobreviver. Ele disse que aquele é um talento que Deus deu para ele, por isso que ele sempre está pegando alguém que está lá embaixo e trazendo para o salão dele, que é uma nota preta para ir lá. Eu certamente não fui, dando essa força, e essa moça então teve essa oportunidade. Então Deus fez isso nela, quando se arrependeu de estar usando esses meios, né, para chegar naquele pessoal rico, chegou em gente muito rica, né, com os produtos dela e teve uma experiência com Jesus. E essa experiência que eu tenho tido com a cura que Jesus opera não é como médico ou qualquer outro terapeuta que toca só uma parte do corpo. Jesus toca a pessoa por inteiro, porque ele é lindo, e quando ele faz, qualquer coisa que ele faz, né, não é só cura, tudo que ele fala, uma palavra de Jesus basta para que uma vida seja totalmente transformada. Então, mais esse testemunho de Atos 29, o poder do Espírito Santo que glorifica o nome de Jesus, e ainda coloca assim a pessoas como eu, né, junto para fazer essa obra, que a gente só participa, só está ali porque ele nos ama, né, e mostra para a gente como é que ele faz as coisas e como é que ele é na palavra.
porque Jesus rompeu todos os nossos pecados, já está tudo perdoado. E quando a gente se arrepende, a gente só vai lá e pega o nosso bônus, né? Mas tem momentos que a gente recebe alguma graça dele antes de mostrar arrependimento. E esse ato dele nos conduz ao arrependimento. Eu não estou falando aqui que a gente pode ficar como é e não tem problema nenhum para Jesus, né? Ele quer nos transformar, nos santificar. Mas às vezes ele começa do lado inverso que nós achamos que tem que ser. E foi o que ele fez lá com aquele paralítico. Os fariseus criticaram, eu também estava criticando, mas eu fui aprendendo essa lição, que é tudo como ele quer, na sabedoria dele, porque ele conhece o coração e a vida de cada um e ama cada um de maneira muito especial. Amém?